Aqui a minha tela, tá? Vou compartilhar então a tela também. Ok. E vou colocar o chat aqui ao lado, pessoal, para ir acompanhando vocês. Caso vocês mandem aí alguma mensagem, eu vou acompanhando vocês e vou tentando responder, tá? Pessoal, eu disponibilizei para vocês aí um link do material da aula 5, tá? São apenas 2 arquivos. Inclusive esse arquivo da CN 345 já está disponível na aula 4, mas eu vou baixar aqui esses 2 materiais. Baixei aqui o primeiro, baixei aqui o segundo. Então, pessoal, vocês baixem aí o arquivo, tá? Deixa eu ver onde que ele salvou. Salvou aqui, vou copiar e vou criar uma pasta, pessoal, para essa aula de hoje, tá? Turma de terça-feira, turma de terça, aula 5, tá? Aula 05. E por enquanto, só esses 2 materiais aqui. O arquivo Postos Norte e Nordeste, pessoal, vocês podem descompactar, ó. Eu vou extrair tudo. Extrair. Porque são vários arquivos aí que você tem dentro, tá? É um arquivo tipo shapefile. Então você tem aí vários arquivos disponíveis aí, tá? Ok, pessoal. Então, vocês baixaram aí o material. Eu baixei aqui também. E estou aqui com o meu projeto da aula passada, tá? Vocês podem abrir o projeto tanto faz a versão mobile ou a versão mesmo que vocês estavam salvando aí no computador de vocês, tá? Então, tá aqui o nosso projeto que nós fizemos na aula anterior. O que que nós iremos fazer hoje? O que que nós iremos fazer hoje, tá, pessoal? Nós iremos gerar a cota área e volume aqui dessa bacia, verificar a questão das chuvas nessa região e instruir vocês para o que vai ser o trabalho, né, que nós iremos fazer aqui com vocês, tá? Essa aula vai gerar 2 trabalhos. O segundo trabalho é a aula em si, o arquivo mobile que vocês vão fazer aí, as análises no Global Mapper, tá? E o trabalho 3 será justamente, né, a avaliação desses dados para o dimensionamento do reservatório. Então vocês vão calcular, a gente já tem aqui a bacia hidrográfica, tem a área da bacia hidrográfica, você precisa mais do que? Da chuva média anual, né, o histórico de chuvas, que é o que nós vamos fazer hoje. Vocês precisam da cota área e volume. Então, a ideia é, o trabalho 3 que eu vou publicar, se não hoje, amanhã, eu vou pedir a vocês que dimensionem, calculando volume acumulável, volume regularizável, volume afluente, diagrama cota área e volume, certo? Enfim, né, fazer toda uma descrição, né, hidrológica e cartográfica aqui desse nosso projeto, tá? Pessoal, então vamos lá. Peço a todos, quem chegou depois, vai abrindo aí o projeto, né? Projeto da aula anterior, para vocês irem acompanhando, tá? Gente, professor, ainda não mandei, não fiz, não tive tempo, não consegui fazer o projeto da primeira parte. Pode mandar? Ainda pode mandar, não tem problema não, pessoal. Esse trabalho ele vai valer nota, tá? Então, quem não mandou até o momento, mande, tá bom? Beleza, pessoal. Podemos começar? Alguma pergunta, alguma dúvida antes de a gente iniciar? Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos começar aí a nossa aula. Pessoal, o que que nós iremos fazer, tá? Vocês estão vendo aqui que eu estou com a minha carta
Estou aqui com a rede de drenagem, tá? Nossa bacia hidrográfica, tá? E o que nós iremos fazer, pessoal? Nós iremos gerar o diagrama cota e volume, tá? Para gerar o diagrama cota e volume, o que eu vou precisar, pessoal? Vamos lá. Eu vou precisar das cotas de metro em metro, tá? E do eixo barrável, ok? Então, esse software do Global Mapper, ele faz um cálculo de diagrama cota-volume, não propriamente para recursos hídricos, hidrologia. Ele é um software que, por exemplo, você definir uma cota qualquer, ele vai, por exemplo, te mostrar qual o volume de aterro que seria o suficiente para ocupar aquele volume até aquela cota. Mas, aproveitando esse comando, nós vamos aproveitar ele, né? Volume, tanto seja volume de solo quanto de água é a mesma coisa. Então, nós vamos aproveitar para definir qual é a cota volume de uma determinada área que corresponde ao lago, né, o reservatório, tá? Como é que eu faço isso, pessoal? Então, na aula passada, nós vimos como gerar contornos, né? E geramos contornos aí, como vocês estão vendo, acho que, se não me engano, de 5 em 5 metros. Eu estabeleci esse intervalo porque era mais fácil, né, para não ficar tão carregado, e ao mesmo tempo ter uma razoável precisão para vocês definirem onde é que seria o boqueirão, tá? O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos gerar curvas de metro em metro, tá? Então, vocês que estão acompanhando aí, vocês vão procurar aqui, ó, nessa parte aqui de análise do terreno, né? Nessa Terrain Analysis, vocês vão buscar aqui, pessoal, essa opção de Generate Contours, certo? Que é gerar contornos. Então procure aí, aonde tem uma montanhazinha cheia de curva de nível, tá? Exemplificando. Então, você vem aqui em análise do terreno e procura aqui gerar contornos. Pessoal, aqui vai abrir uma janela, tá? Nesta janela, vocês vão colocar aqui o intervalo do contorno. Vamos colocar aqui 1 metro, tá? Talvez no de vocês tivessem 5 metros, né? Então, vocês vão colocar aqui intervalo do contorno 1 metro. Então, pessoal, definimos aqui o intervalo que vai ter o nosso contorno, 1 metro. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou definir só uma parte da minha região, porque se eu der um OK, pessoal, ele vai gerar contornos de 1 metro em toda a carta. Eu não quero contornos de metro em toda a carta aqui, porque vai ficar muito poluído, vai talvez demandar bastante tempo, tá? Então não é interessante fazer isso. O que eu preciso é só dessa região aqui, mais ou menos a metade da minha bacia hidrográfica, tá? Então é importante vocês deixarem habilitada aí a bacia hidrográfica para vocês terem uma noção de onde você vai fazer os contornos, tá? Então, se você não colocou a bacia hidrográfica, fecha aí, vai lá onde gerou a bacia e deixa habilitada, tá, pessoal? Então, eu estou deixando habilitada aqui a drenagem e a carta, tá? Somente essas duas coisas, tá? A carta é obrigatória? É obrigatória, porque eu só consigo gerar os contornos se eu tiver um modelo elevado, tá? Então, aqui em Terrain Analysis, gerar contornos, aqui eu coloquei 1 metro, e aqui, pessoal, eu vou aqui, ó, nessa parte aqui de Counterbounds, tá? Última aba, ó. Então, a última aba aqui, pessoal, vocês vão clicar em Draw a Box. Então, vamos sair daqui de Counter Options, né? Tem aqui Simplification, Tiling e essa última aba aqui que vocês estão vendo. Nesta última aba eu vou clicar aqui em Draw a Box e eu vou desenhar
um retângulo aqui, ó. Não precisa pegar toda a área, tá? Então, estou pegando aqui, obrigatoriamente, um pouquinho mais ajusante aqui de onde nós traçamos o eixo, tá? Você pode redesenhar quantas vezes você achar quantas vezes você achar melhor. Então, vocês vão enquadrar, tá? Esse comecinho aqui. Por quê? Porque a gente vai ter uma área de um lago pegando aqui essa região. Então, eu estou pegando até um pouquinho a mais, certo? Só para garantir, tá? Então, dei aqui um drawbox, aí fica a critério de cada um. Vou dar um OK. Vocês notam que ele projetou aqui o retângulo. E eu vou dar um OK novamente aqui nessa janela da geração dos contornos. E aí vocês notem que foi gerado contornos de metro em metro, tá? Tudo bem, pessoal, até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer que eu repita esse processo? Beleza. Ok, gente, vamos lá. Feito isso, bem, pessoal, essa parte que eu vou fazer aqui com vocês, eu preciso gerar uma área de projeção aqui do lago para que o software entenda qual a cota máxima que eu vou ter na minha cota área e volume, tá? Se vocês olharem bem aqui, vou habilitar aqui o eixo. Deixa eu deixar aqui só o eixo e vou desmarcar aqui a bacia. Então, você tem aqui o eixo aqui barrável que nós fizemos na aula anterior, tá? E nós temos as curvas de nível, ó. Se vocês olharem bem, o eixo vai ser justamente onde você vai ter a sua barragem projetada. E as curvas de nível, pessoal, vocês estão vendo aí, ó. Eu tenho curvas desde 324, variando aqui até 345, 44, 40, enfim, tá? Então você tem aí várias curvas de nível, tá? E vocês podem ver que as curvas de nível, pessoal, se o reservatório chegar, por exemplo, aqui na cota 330, o reservatório vai ter esse formato aqui desse lago, como vocês estão vendo aqui destacado. Então, qual é a ideia, pessoal? Como é que eu vou conseguir fazer o meu diagrama? Eu preciso de uma curva de nível, que eu acho que eu até disponibilizei para vocês, a curva de nível 345. Deixa eu ver aqui. Aqui 345. Pronto, é essa aqui, tá? Eu até disponibilizei para vocês, pessoal, a curva 345. Eu preciso dessa curva fechada com o eixo barrável. Vocês notem que quando eu selecionei a 345, ela vai além ali, né, desse eixo, tá? O que que eu faço, pessoal? Para eu ter uma curva fechada, tem duas maneiras. Ou você exporta tudo isso aqui para o AutoCAD e edita lá no AutoCAD, ou você também tem a opção de editar aqui pelo Global Mapper, mas é muito complicado. Eu até consegui gerar, mas eu levaria meia hora aqui para fazer com vocês, coisa que no AutoCAD você faz ali em poucos minutinhos, tá? Então eu recomendo que essa etapa de você integrar essa curva com o eixo barrável, tá? A ideia é integrar essa curva com o eixo barrável, você faça externamente aí utilizando algum software de CAD, tá? Como é que eu faço isso, gente? Vamos lá.
eu peço que vocês façam o seguinte. Vocês vão selecionar a curva 3, 4, 5, ó. Verifiquem se o eixo de vocês está chegando nessa curva, tá? Ah, professor, eu fiz o meu eixo aqui, mas não chegou na curva. Vocês podem pegar 340 também, não tem problema não, tá? Pega uma curva um pouco mais baixa aí, que pegue, certo? Cruzando o eixo aí de vocês, tá? Não precisa ser necessariamente a 3, 4, 5, eu tô pegando aqui porque é o máximo aqui do meu projeto. Mas vocês podem pegar, de repente, uma curva anterior aí, mas desde que ela cruze com o eixo barrável que vocês projetaram. O que mais? Eu vou pegar aqui então a 344, só para exemplificar, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou isolar essa curva aqui. Vocês notem que eu estou usando aqui o comando feature info, tá? Que é esse comandozinho aqui, ó, para selecionar o meu elemento. Então, estou selecionando aqui a curva 344, por exemplo, tá? Ou 340, pronto. Pegar uma que com certeza vai pegar aí no de vocês. Então, pessoal, selecionei aqui a 340. Beleza. O que eu faço? Vocês notam que ele abriu aqui uma janela, né, de informação, me diz aqui a elevação dessa cota. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aqui no botãozinho escrito editar. Ele abriu aqui uma janela, ele criou aqui um nome, ó, 340. E eu vou, pessoal, isolar essa curva para uma nova camada, uma nova layer, tá? Como é que eu faço isso, ó? Aonde está escrito aqui, ó, Feature Layer, né? Eu vou criar uma nova layer, certo? Então vocês cliquem aí nessa primeira opção, certo? Create New Layer, né? For Feature. Então vocês clicam aqui nessa primeira opção para criar uma nova camada aí para esse elemento, tá? Você vai colocar, aliás, eu nem precisava selecionar. Ele tá pedindo aqui o nome. Eu vou colocar aqui 340, certo? O nome da camada, só para exemplificar, tá, pessoal? Então, ó, o nome da camada, da layer, vai ser 340. Eu vou dar aqui um OK. E aí vocês notem que ele gerou a layer 340, tá? Então, vocês notem aqui que eu vou apagar aqui, ó, os contornos, e ficou só a layer 340. Tudo bem, pessoal? Todo mundo conseguiu isolar aí a curva 340? Alguém quer que eu repita? Sim ou não? Beleza. Pessoal, com essa curva gerada e o eixo aqui gerado, tá? O que vocês irão fazer, pessoal? Eu vou deixar habilitada apenas a curva 340 e o eixo que nós geramos aí, certo? Anteriormente, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou exportar para editar essa curva no AutoCAD, tá? Essa etapa, pessoal, vocês não precisam fazer, tá? Eu vou fazer aqui rapidamente aqui com vocês, tá? Eu vou fazer o processo de exportação e vou editar no AutoCAD só para vocês entenderem como é que é feito, tá? Porque a ideia é justamente unir, né, essa curva aqui num único elemento aqui com o meu eixo, tá? Então, pessoal, lá aí no software de vocês, como é que eu faço para exportar? Eu vou clicar aqui na camada que eu quero exportar, no caso a curva 340, botão direito, vem aqui na opção Layer e vem aqui na opção de exportar. Então vocês estão vendo aí que eu tenho a opção de exportar a layer para um novo arquivo.
Ok, gente? Então, tá aí. Né? Você vai selecionar a layer que você quer exportar, no caso aqui é 340. Botão direito, certo? Layer, exportar para um novo arquivo. Vocês notem que como eu tenho habilitado aqui a 340 e o eixo, tá? Você vai marcar todos os dois. Ah, professor, o meu estava só 340. Cancela, vai lá onde você tinha o eixo, habilita ele, tá? Então, novamente aqui, vem em Layer, exportar, e aí você vai selecionar os dois, o Path Profile aí, que é justamente o teu eixo, e a curva, né, na cota 340, tá? Dou um OK. Ele vai pedir qual é o arquivo ou formato aqui de exportação. Pessoal, aqui é acho, o diferencial desse software. Você tem, ó, umas dezenas de extensões possíveis, certo? DWG, DXF, KMZ, Shapefile, GeoTIFF, entre outros, tá? Então, o que eu vou selecionar? DWG, que é justamente a extensão para AutoCAD. Seleciona aí DWG, tá, pessoal? Então, assim como ele consegue exportar para todas essas extensões, ele também consegue trabalhar com todas as extensões, tá? Então, acho que o grande diferencial do Global Mapper é essa integração com inúmeras extensões que ele tem. Então, vocês vão procurar aí qual o formato DWG, que é o formato aqui que o AutoCAD vai ler. Dou um OK. Ele pergunta qual a versão do AutoCAD. Eu tenho aqui AutoCAD desde o R12, R14 foi o primeiro AutoCAD que eu usei. AutoCAD 2000, 2004, 7, 18, enfim. Você vai deixar aí no próprio AutoCAD 2000, pessoal, já é compatível com inúmeros CADs que nós temos atualmente, tá? Então, deixa aí no R15, AutoCAD 2000, ele vai salvar para uma versão muito antiga de AutoCAD. Aqui, em Labels, vocês notam que tem um label aqui de 340, né? Você coloca, não inclui Labels, tá? Então, do not, né, não incluir os labels mostrados, né? Então, eu vou só marcar essa opção de não incluir labels e o AutoCAD deixa default. Vou dar um OK. Aqui, pessoal, eu vou salvar, tá? Aí, em alguma parte que vocês queiram. Vou colocar aqui CN 340, porque foi um pouco diferente aí. Então, é o nome da nossa curva, 340. Ok, gente. Conseguiram salvar, conseguiram exportar. Essa etapa vocês não precisam fazer, tá? Eu vou aqui abrir essa CN 340. Deixa eu abrir aqui com o ZWCAD. Só para vocês entenderem como é que é o processo, tá? Só abrir aqui rapidinho. Nem tão rápido, né? Porque o AutoCAD é sempre pesado. Então tá aqui a nossa curva georreferenciada, tá? Vocês notem que aqui abaixo, ao passar o cursor, ele está mostrando que está georreferenciado, tá? E aqui, pessoal, a coisa é simples, tá? Eu vou editar, certo? Esse meu eixo. Então, eu vou dar um comando aqui, trim. Vou cortar aqui. Cortar aqui. Cortar aqui, certo? Aqui o lago, ele vai fazer isso, vem pra cá, certo? Então esse trechinho aqui não tem. Deixa eu deletar aqui também.
Ok. O resto eu vou apenas deletar. Ah, faltou esse aqui. Um trim aqui também. E aqui também do mesmo jeito, eu vou dar um trim e um trim. Pronto. Então, pessoal, aqui no CAD fica muito mais fácil de vocês editarem do que fazer lá, certo? No Global Mapper, tá? Então, recomendo, se for fazer uma curva para cota, área e volume, a gente faz aqui no AutoCAD e depois importa para o Global Mapper. O que eu estou fazendo, pessoal? Então, eu estou aqui com a curva 340, o meu eixo aqui, ele tem que ser um elemento na cota 340, então vou mudar aqui a cota dele. Aqui também eu vou colocar 340, aqui no Vertex Z, 340. Aqui, pessoal, uma vez que você editou e tem aqui os elementos, é só dar um comando Join. Não deu. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui aberta. Ó, quando eu dei um comando trim, ele não deu um trim exatamente ali. Então, não fechou, tá? Dou um comando join novamente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha. Aqui parece que está ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui para editar. Não, tá nó com nó, certo? Tem só que fazer essa verificação se está pegando todos eles o mesmo nó, tá? Aqui, tá certinho. Aqui do mesmo jeito. Ok. Como aqui é um elemento, pessoal, que é uma polyline 3D, ó, notem que aqui são polylines 3D que ele está selecionando aqui. O que eu vou fazer? Eu vou explodir tudo. Tem uma forma de converter, mas aqui acho que a forma mais fácil, eu vou dar um comando de explode. Deletei, dividi todo mundo aqui em vários fragmentos e depois dou um comando join e junto tudo novamente. Só não juntou, ó, pessoal, esse trechinho aqui, ainda tem alguma coisinha aqui. Deixa eu ver se agora dá certo. Pronto, agora deu certo. Então, pessoal, eu tenho agora uma curva de nível fechada, certo? Uma coisa que tem que também ter aqui é closed. Eu tenho que colocar yes, certo? Para ela ficar uma curva de nível fechada. É só esse trabalho de AutoCAD, pessoal, que eu tenho que fazer, tá? Essa parte aqui eu não estou cobrando, porque eu nem sei se todo mundo tem AutoCAD aí instalado, tá? Mas, enfim, vai ficar gravado aqui, qualquer coisa vocês podem fazer aí, certo? No computador de vocês, com o AutoCAD de vocês, tá? Então, nós já temos uma curva de nível dessa fechada, que é 345, eu disponibilizei para vocês. Então, aqui é só para vocês entenderem, passo a passo, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a cota máxima do meu lago numa curva de nível fechada. Assim eu consigo dar o comando para gerar a cota, área e volume, tá? Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, vamos apagar aqui e eu vou abrir a cota 345, que está disponibilizada aí para vocês no material da nossa aula, tá? Então, peço a vocês que venham aqui em Open Data, procurem aí onde vocês salvaram o material de vocês, e eu vou abrir aqui, ó, a curva de nível 345. Tá um pouquinho diferente do eixo, tá, pessoal? Mas tudo bem, tá? Isso aqui eu acho que é porque eu tinha feito um outro eixo, tá? Também deve estar diferente do eixo de vocês. Mas tudo bem, não tem problema não, tá? Aqui é porque eu devo ter feito aí de uma outra versão de eixo, por isso que não está coincidente, tá?
Mas nós temos uma curva de nível fechada. Vocês estão vendo aí a nossa curva de nível na cota 345, tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Beleza. Todo mundo abriu aí a nossa curva 345. O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão habilitar, ó, carta e a curva 345. Somente esses dois. Deixa aí, certo? Habilitado no projeto de vocês. Vocês vão procurar, pessoal, um comando aqui, ó. Pode ser tanto aqui em Digitizer, aliás, em Tools, tá? Deve ter Tools aí no software de vocês. Vocês vão procurar aqui esse comando, certo? De Digitizer, que é justamente um lapisinho, tá? Então vocês procuram aí, certo? Digitizer, tá? Então, encontrei aqui o comando, pessoal. Vou clicar nele e vou selecionar a curva que nós temos aí, que nós acabamos de importar. Só isso, tá, gente? Então, vocês procurem aí, certo? O comando Digitizer, clica nele e aí clica aqui na linha, certo? Ó, na área, né, da cota 345. Não clica mais em nada, tá, pessoal? Porque se eu clicar em outra parte aqui do meu projeto, ó, ele deseleciona ali a tua linha. Então, deixa a tua linha ali selecionada. Ele gerou aqui, certo? A área em que nós vamos fazer a análise. E agora, gente, a coisa é simples. Você vai procurar aqui este comando aqui, ó, pessoal. Certo? Calcular corte, né, volume de corte e aterro. Então, procure aí, certo? O ícone, certo? Calculate cut and fill volume, né? Que é calcular volume de corte e aterro. As abas aqui, gente, eu nunca encontrei. Não sei se tem aqui, deve ter. Só não sei aonde, tá bem escondido. Então eu vou fazer aqui sempre utilizando aqui pelas ferramentas, tá? Você também pode dar um Ctrl Alt M, tá? Se você der um comando aí no teclado de vocês, Ctrl Alt M, também dá a mesma coisa. Então ele abriu aqui, ele pede aqui os parâmetros. E aí os parâmetros, pessoal, você vai fazer o seguinte, ó, você vai habilitar aqui, ó, para performar, certo? Múltiplos cálculos. Então você vai usar essa opção aqui, vai colocar a cota mais baixa, eu vou colocar aqui 323, e a cota mais alta 345, como já está aí. Step size, você vai colocar 1, para ele gerar de metro em metro, tá? Ele vai gerar aí, né, vários cálculos de volume, desde a cota 323, que é a mais baixa que eu tenho ali, até a cota 345, tá? Alguém levantou a mão? Foi eu, professor. O senhor colocou 245 ali na cota mais alta. É, 345, perdão, 345. Tem que ser 345, viu, pessoal? Porque senão dá erro, tá? É a cota máxima que tu gerou aí da tua cota, da tua curva fechada, tá? Então, só recapitulando aí, valeu. Da 323 a 345, tá? De metro em metro. Essa base, né? Aqui você... Normalmente ele... Não, aqui não... não, aqui, pronto. A opção você tem para pés e para metros, deixa em metros, certo? E aqui, deixa aqui habilitado Above Sea Level, tá? Então, tudo bem, aí ele vai fazer o cálculo desde a tua curva até o terreno, tá? Então, só recapitulando,
323, 345 metros, above sea level, 1 metro. Eu vou dar um OK. E aí, pessoal, ó, ele gerou, certo? Ó, para cada cota, quanto é que seria o volume, pessoal, de aterro? Só que o que a gente está fazendo é só uma adaptação aqui desses dados para volume de reservatório, tá? Então aqui ele está como se fosse fazer um volume de corte aterro, tá? Como se eu fosse aterrar toda essa área da cota 345, qual seria o volume de aterro que eu teria? Só que o mesmo volume para aterro, volume de água, volume para qualquer outro material, é tudo volume, tá? Então esse é um artifício que dá para você fazer o diagrama cota, área e volume, tá, pessoal? Então você vai ter aí, certo? Esses dados, você pode copiar, ó, copy, e aí você pode exportar lá no Excel, tá, gente? Então você pode exportar e gerar o diagrama cota, certo? Volume, e tem também aqui a área, certo? A área aqui em quilômetros quadrados, tá? Você também pode converter aqui, pessoal, para metro quadrado, né, e gerar o diagrama cota, área e volume de vocês. Alguém levantou a mão? Professor, então naquela última janela a gente não altera nada, no caso. Na última janela, É isso, quando eu calcular o volume. quando calcular o volume, se está tudo direitinho aqui, ó. O meu abriu ele colocando, especificando aqui, certo? Então você tem que só colocar aqui, ó. Performar múltiplos cálculos da 323, 345 metros, above sea level, e o step size 1 metro. Checa aí se tá tudo certinho aqui, como vocês estão vendo aqui na minha janela, tá? O restante aqui dos outros dados não mexe em nada, tá? O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai calcular o volume de corte aterro com base na área, certo? Ele vai fazer aquele mesmo cálculo que a gente viu, certo? Manualmente, tá? Então vou dar um OK. E ele gera aí, e aí você pode, certo? Salvar aí no Excel de vocês. Então, pessoal, essa é uma primeira parte do trabalho que eu vou cobrar de vocês. O diagrama cota, área e volume, tá? Eu vou dar uma colher de chá para vocês, tá, pessoal? Como é que você vai fazer isso aqui? Você vai calcular para cada cota, você vai lá e digitar manualmente? Não, tá? Ó, você pode vir aqui, copy, abre aí o Excel de vocês. Vou abrir aqui o meu Excel. E aqui, gente, no Excel, se você colar direto, ó, vai ficar tudo junto. Aí não vai ficar legal, tá? Aí mesmo que nada, né? Então, o que você vai fazer, gente? Você vai procurar aqui colar e usar um assistente de importação de texto para ele separar cada elemento ali, tá? No teu Excel, tá? Então, se você estiver acompanhando aí no Excel, você usa o assistente de importação de texto. Aqui ele já te dá uma ideia de como é que vai ficar o teu texto, ó. Ainda tá tudo junto, tá? Aqui eu vou clicar aqui em avançar. Notem que ele já separou aqui alguma coisa, tá? Eu vou colocar aqui, pessoal, para separar por vírgula. Vocês notem que quando eu cliquei aqui, ó, por vírgula, ele já separou aqui o que é cota. Vamos ver aqui como é que está em fio. Fio é essa coluna aqui, ó. Então ele já está bem direitinho, ó, está separado só os números, que é isso que eu quero fazer. E aqui também só os números. Aqui, pessoal, vocês notem que ele está utilizando o critério americano, né? De decimal ali,
que você tem que converter também para o teu Excel entender, certo? O que é ponto é vírgula, o que é vírgula é ponto. Aí a gente faz essa mudança aqui depois. Então, a gente tem aqui 7.970 ponto. Só que o nosso Excel entende essa separação decimal de vírgula. Então, se você simplesmente fazer a importação desse jeito aqui, ele não vai entender que é 7.970,82. Então, pessoal, eu apenas habilitei aqui vírgula, vou clicar em avançar. E aqui em avançado, quando ele for aqui para antes de concluir, tá? Em avançado, eu vou trocar. Separador decimal vai ser ponto e milhar vai ser vírgula. Só isso, pessoal. Separador decimal, ponto. Você digita aí ponto no teclado de vocês. E separador de milhar, vírgula. Dou um OK. Concluo. E aí sim, certo? Você tem aqui cota, área, área e volume. Tá? Aqui eu vou gerar, né, o diagrama cota-volume, por exemplo. Eu vou pegar essa coluna aqui, vou pegar esta coluna aqui, certo? E aí eu posso gerar o meu diagrama, inserir gráfico. E aí nós temos X, nós temos o volume, Y, nós temos a cota, tá? Tudo bem, gente. Então, fizemos aqui, tá? O diagrama cota-volume aí do nosso projeto, tá bom? Pessoal, perguntas até aqui? Dúvidas? Podemos passar para a próxima etapa do projeto? Beleza? Ok, pessoal. Nessa parte da importação e exportação ali do AutoCAD, do Excel, se vocês ficarem com dúvida, dá uma olhada depois na gravação aqui, tá? Nesse ponto da nossa aula, que aí isso vai te auxiliar. Gente, última etapa aqui. O que nós iremos fazer? Nós iremos analisar as chuvas locais. Qual é a chuva, né? Qual é a minha série de prestações dentro da minha bacia de contribuição, tá? Então você tem que analisar quais são os postos pluviométricos que eu tenho aí nessa região. Eu tenho um posto fluviométrico aí? Dificilmente, tá, pessoal? Raro. Eu nem fui checar, porque eu tenho quase certeza que não tem, tá? Mas, como nós vamos aplicar a guiar, e a guiar não vai analisar, né, o posto fluviométrico, vai analisar ali as chuvas. Então, vamos aqui utilizar a guiar. O que eu vou pedir para vocês fazerem, pessoal? Vamos abrir, eu vou pedir aqui para vocês clicarem aí em Open Data Files, certo? Nessa pastinha amarela que vocês têm aí em cima. Tem aqui postos Norte e Nordeste, pessoal. Isso aqui são postos georreferenciados que nós temos aqui do Norte e Nordeste, tá? Então, eu vou clicar aqui nesses postos Norte e Nordeste. E vocês vão procurar, pessoal, este arquivo aqui, ó. Postos Norte e Nordeste, AutoCAD Shape Source, tá? Então, vocês vão procurar este arquivo aqui, ele tem um tamanho, ó, de 47 KB, tá? Tem vários arquivos? Tem, porque é uma shapefile e normalmente esses, né, arquivos de shape, eles têm, né, outras informações espalhadas aí nessas outras extensões, tá? Então você vai procurar este arquivo aqui de AutoCAD Shape, ele tem um tamanho de 47 KB. Vou abrir ele aqui com vocês, tá? Ah, professor, não estou achando isso aqui. Eu coloquei na pasta, isso é da aula 5, tá? Se você não baixou, baixa aí no link que está, certo? No chat aí de vocês, tá? Tem um arquivo postos Norte e Nordeste, ele está zipado, é só descompactar e você tem acesso a esse arquivo, tá bom? Então, eu vou abrir aqui.
aparentemente não aconteceu nada, mas se vocês derem um zoom out, ó, você tem pontos onde cada pontinho desse é um posto pluviométrico. Ok, pessoal? Então ele abriu aí, né, vários postos. Qual é o posto que nós vamos utilizar, pessoal? Imagino que em hidrologia, vocês devem ter visto, diagrama de Thiessen, né, ou diagrama de Voronoi, ou polígono de Thiessen, ou polígono de Voronoi. Então nós vamos gerar, certo, o polígono de Thiessen para encontrarmos aqui. Embora, se vocês olharem, nós temos um pontinho bem aqui, ó, pertinho da nossa bacia. Então, assim, tá bem na cara que é ele que vai influenciar na minha bacia. Apesar de não estar inserido dentro da bacia hidrográfica, tá? Mas ele está muito perto, tá? E provavelmente é o posto mais influente aqui que nós temos, ok? Provavelmente, pessoal, esse posto, ele está justamente no distrito. Deixa eu ver aqui o distrito. Ah, não, está um pouquinho fora do distrito, tá? Estava quase pertinho do distrito. Porque, enfim, você tem um posto desses de chuva, pessoal, normalmente você tem que ter aqui, certo? Uma pessoa, alguém que vá lá nesse local e faça as leituras do posto, né, pluviométrico, tá? Então, por isso que tem que ter, né, por isso que eu imaginei que tivesse, né, dentro do distrito, mas não, estava um pouquinho afastado, mas bem próximo ali do distrito. Então, pessoal, eu vou fazer aqui a geração só do diagrama de Voronoi, só para vocês entenderem como é que é feito, tá? O diagrama de Voronoi, pessoal, ele vai analisar os postos que tu tem naquela região e vai te indicar qual é o posto de maior influência dentro da bacia de contribuição que tu está analisando, tá? Como é que eu faço para analisar o diagrama de Voronoi, pessoal? Você vem aqui... Deixa eu ver se eu encontro aqui fácil. Você vem aqui nessa parte de Vector Analysis, certo? Do lado aqui de terreno, ó, de Terrain Analysis, né? Você vai procurar aí Vector Analysis e vai procurar, pessoal, essa opção aqui, ó, criar Voronoi ou Thiessen, tá? Então, create Voronoi diagram from point features, né? Então, você vai procurar esta opção aí para criar o diagrama de Voronoi, né? O polígono de Thiessen, o polígono de Voronoi. Que ele vai abrir aqui uma janela, vai criar uma layer chamada diagrama Voronoi, né? Aqui, pessoal, output, você vai colocar segmentos de linhas, tá? Se colocar polígono vai ficar muito poluído. Então vou colocar aqui essa opção, tá? De line segments, certo? Segmento de linhas. Essas opções aqui pode deixar desmarcada, tá? Eu vou dar um OK. Fiz uma bobagem. Deixa eu ver o que foi. Gente, não gerou adequadamente, tá? Vocês notam que ele gerou aqui uma outra área. Por quê? Porque eu deixei habilitado a minha curva de nível 345, tá? Num diagrama como esse, gente, quando vocês forem gerar, é uma coisa que faltou falar para vocês. Desabilitem tudo quanto for de camada, ó. Deixa apenas os postos, tá, ó. Não faz sentido ter duas áreas ali, ó, uma área que não tem nenhum posto. Isso não faz sentido, tá? Então, ele dividiu essa área em duas. Por quê? Porque eu estava com a minha curva aqui 345, que tem pontos, tem segmentos ali, e ele entendeu que como se fosse um elemento e acabou dividindo, tá? Então, eu vou gerar novamente, vou apagar aqui, ó, vou aqui novamente, Vector Analysis, agora deixando apenas os postos, a camada layer postos,
habilitada e vou clicar novamente, criar. E agora sim, ficou certinho. Cada região para um ponto, né? Cada polígono para um ponto aí, tá? Então, pessoal, ele gerou aí, né, de todos os postos, mas o que vai nos interessar é justamente o que está aqui dentro da minha área de drenagem, tá? E aí eu tenho um posto pluviométrico dentro dessa área de drenagem. O que eu preciso fazer? Apenas ir atrás dos dados desse posto. Apenas isso, tá? Gente, deu certo aí fazer o polígono de Thiessen? Sim ou não? Tudo bem? Beleza? Pessoal, como é que eu sei as informações? Vamos lá, ó. Eu vou clicar aqui na ferramenta de informações. Clica aqui na Feature Info, clico no ponto. Como é um arquivo shape, pessoal, ele vai te dar, ó, uma variedade de informações que tu tem aqui naquele ponto. Mas o que vai nos interessar é o código do posto e o nome do posto. No caso aqui eu tenho o código 639006. E aí é só vocês entrarem no site da Hidroeb com esse código e baixar as informações desse posto, tá? Então, pessoal, eu vou procurar aqui no Google Sala de Aula. Eu disponibilizei para vocês aqui o link, ó, do site do Hidroeb. Copiar link, colar aqui para vocês, tá? Quem quiser acessar aí rapidinho, acessa aí para esse link. Vou clicar aqui então. Ele vai me direcionar para o site da Ana. E eu vou colocar o código. Qual é o código? 639006. Posto Caipu. 639006, tá? Então, você vai digitar aqui, ó, onde tem código da estação 639006. Clique em consultar. Bateu aqui, ó, ele me deu aqui o posto Caipu. Você vai selecionar ele e baixar um arquivo, ó, na extensão CSV, que é um arquivo em Excel, tá? Ó. Clica aqui em baixar, tem a opção de baixar em TXT, MDB e CSV. Você vai baixar aqui CSV. Ele baixou aqui, aí é só abrir este arquivo chuvas. Tudo bem, gente? O que vocês vão fazer, pessoal? Eu imagino que quando vocês fizerem hidrologia, vocês tenham feito alguma análise como essa, principalmente dados no Hidroeb, tá? O que vocês irão fazer, gente? Ó, eu tenho um posto que eu tenho leituras até 2015, tá? Vocês notem que, por exemplo, eu vou pegar aqui ano 2013. Olha, eu vou pegar um pouco antes. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui, ano de 83, tá? O ano de 83, pessoal, ó, essa linha que eu selecionei, vou destacar aqui o ano de 83. Aqui. Vou selecionar, vou deixar aqui destacado o ano de 83, só para vocês entenderem, tá? Por exemplo, a segunda linha, que é fevereiro, se vocês olharem, deixa eu também deixar aqui congelado. Deixa eu ver aqui, dados. Cadê a opção de congelar? Acho que é exibir, congelar painéis, congelar... Isso aqui, pronto. Então, pessoal, eu deixei aqui congelado só para vocês entenderem, tá?
Então, por exemplo, fevereiro, ó, se vocês olharem aqui onde tem chuva 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 até 28, eu tenho dados. Por quê? Porque cada coluna dessa, gente, ó, cada colunazinha dessa equivale a um dia do mês, ó. Temos 31 dias. No caso, fevereiro eu só tenho 28. Janeiro, ó, 31. Então, cada linha corresponde a um mês, tá? Então, cada linha dessa, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Cada linha dessa equivale a um mês. O que eu preciso, pessoal? Eu preciso dizer o seguinte, ó, o ano de 83 teve 416,7 centímetros de chuva. Ó. Se eu selecionar, aliás, da chuva 1, ó, da chuva 1 até a chuva 31, vocês notem que aqui embaixo, ó, contagem 365, eu tenho 365 dias. A soma 416,7, tá? 416,7. Então é isso que você vai pegar. Você vai analisar os anos e vai pegar o total anual. É isso que é baseado o método, né, do Aguiar. Eu preciso do total anual né, de cada ano, né? Então eu vou pegar aqui a série histórica anual e vou pegar quanto choveu ao longo de todo o ano. Pessoal, muito cuidado, ó. Ano de 81. Ano de 81, gente, ele não fez a soma, tá? Eu não sei o que acontece lá nos dados da ANA. Tem alguns anos, tudo bem, tem alguns anos que ele não faz a soma porque está faltando um dado. Então, ao longo do ano, não sei se é o caso aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vamos somar aqui do ano de 81 para ver o que está acontecendo. A soma, pessoal, ó, eu tenho 365 dias, certo? E eu tenho uma soma de 860 milímetros, tá? Tá bem compatível com o ano anterior e o ano posterior, né, a soma. Só não sei por que ele não fez a soma aqui, mas você tem os 365 dias do ano? Tem. Então você pode fazer a soma, certo? Aqui a soma deu 860,1, tá? Então tem alguns anos que nesse posto aqui, vocês podem ver, ó, que eu não tenho. Então o que você faz, pessoal? Você vai lá e faz a soma, tá? Ah, professor, mas está faltando algum mês. Deixa eu ver se tem algum mês. Ó, 2002. 2002 eu tenho ele completo, 2003 também, 2004. Então, se não tiver faltando nenhum dado, deixa eu ver se tem algum, ó, 97. 97 eu só tenho janeiro, fevereiro, março e abril. Posso usar 97, pessoal, na minha série histórica? Não. Por quê? Porque eu só tenho 4 meses. Então tem uma defasagem aí, pessoal, de 8 meses que eu não sei o que aconteceu. Então, o ano de 97 eu descarto, tá? Mas, por exemplo, 98, ano de 98, ó, vou selecionar aqui com vocês. Ano de 98, certo? Eu tenho aí, vou checar aqui se tem uns 365 dias. Vamos somar aqui. Ok. 365 dias, tá? Ele me deu aqui uma soma de 538,9. Então, pessoal, se você tiver alguma, nessa coluna aqui, total anual, ausente, analisa os postos diários. Verifica se não tem nenhuma ausência, né, de um mês ou de alguns dias, tá? Se você tiver, né, com todas as informações, você faz a soma manualmente. E aí você tem, certo, o ano de 98. Se, como o ano de 97, você tem uma ausência muito grande, né, de 1, 2, 3, 4 meses, aí você descarta, nem contabiliza na tua série histórica. Ok, pessoal, então como é que vai ser o trabalho de vocês? Vocês vão fazer o cálculo,
do volume acumulável, volume efluente, volume regularizável, com base nesses dados aqui que nós acabamos de obter, tá? E aí vocês vão dimensionar o reservatório com base nessas informações dessa nossa aula 2, tá? Gente, entendido? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem? Beleza? Podemos concluir a nossa aula de hoje? Sim ou não? O Diogo perguntou aqui, a planilha baixou, mas abriu meio estranho no Excel. Tu tem que ver, Diogo, se tu baixou CSV. Eu estou abrindo aqui no... eu não sei porque que eu instalei esse aplicativo acho que é o WPS Office. Enfim, mas deixa eu abrir no Excel para ver se está abrindo diferente. Eu não vou salvar. Deixa eu ver aqui, abrir. Tem que extrair. Ok. Deixa eu abrir aqui no Excel. Abrir com... Caraca, cadê meu... compartilhar. Abrir com Excel, pronto. Aqui abriu direitinho, viu? Viu, Diogo? Aqui abriu direitinho, não sei se... o que pode ser. Mas aqui, alguém abriu de forma diferente aí, que nem o Diogo. Mas enfim, você também pode baixar. Eu também parece que teve possível perda de dados. Possível perda de dados, Carla? Isso. Não sei, aí, gente, baixa de novo, tá? Se deu algum erro, vocês vão lá, baixem de novo. Ah, professor, não estou conseguindo. Baixa em TXT. Eu baixei, por exemplo, TXT. Consigo abrir com TXT? Consigo, tá? Você só tem que... só é um pouquinho chato, porque você tem que... Ó, baixei aqui em TXT. Deixa eu extrair. Ele vai abrir aqui, ó. Em TXT, gente, aí você tem que importar para o Excel. Aí você vai clicar nele, abrir com... Ele não tem a opção aqui de abrir com Excel, então você pode primeiro abrir lá no próprio Excel, tá? Deixa eu ver aqui em abrir. Abrir. Procurar. Vou lá onde eu salvei. Em downloads. Estação. Todos os arquivos. Abro em chuva. Aí tem que fazer toda aquela coisa chata, pessoal. De separar. Certo? Eu acho que aqui nesse caso... Deixa eu ver se colocando largura fixa, ele já separa os dados. Não separa. Tem que ser delimitado, tá? Aí você vai habilitar vírgula, espaço, clique em avançar, concluir, e aí ele importa do TXT, tá? Mais uma vez, deixa eu fazer aqui de novo. Então, professor, meu Excel tá dando erro. Você abre então o Excel, clica em abrir, vai lá, baixa o TXT, tá? Então, arquivo aqui TXT. Não está visualizando. Você tem que colocar aqui, ó, todos os arquivos, tá? Todos os arquivos. Clica aqui no arquivo TXT, tá, gente? Clica em abrir. E aí você vai para aquela assistente de importação. Deixa aqui delimitado. Ponto e vírgula, vírgula, espaço. Aí fazer a tabulação aí, delimitar tudo direitinho, tá? E clica aqui em concluir, não precisa converter ponto, vírgula, nem nada. E aí vocês notem que ele já fez aqui, certo? Já separou aqui, certo? Os dados, inclusive com os máximos aqui, ó, bem direitinho, tá? A soma, né? Ele só tá zerado aqui onde você não tem dado total anual, pessoal. Ele zerou, tá? Não deixou em branco, tá? Aí você faz, nesse caso aí, a conversão. A soma, né, manualmente, tá? Tudo bem, gente, aqui? O Diogo disse agora foi. Beleza.
tá? Então, não é para dar erro, alguma coisa está acontecendo. Tenta abrir, de repente, com a planilha, né, do Google, ver se tu consegue abrir, certo? Esse arquivo CSV em outro software de planilha, tá? Mas esse arquivo aqui era para dar, né? Era para dar certinho aí. Eu não sei se também tem essa opção aqui, ó. Você baixar, download para estações selecionadas. Tenta baixar. Ah, professor, deu erro quando eu baixei aqui. Clica aqui em Excel CSV e baixa novamente e vê se dá certo, tá? Beleza. Eu vou colocar lá, certo? Essa planilha do Excel, eu vou colocar lá na pasta compartilhada de vocês, tá? Que é só para vocês entenderem aonde é que você baixa e obtém essas informações da Ana. O professor leva em consideração só os anos que tem os dados completos, né? Isso, exatamente, tá? Mas tem algum problema se não for seguido um ano, por exemplo, de 98, for para Não, 2001, por exemplo? não, tem não, viu? Tem não, porque é um dado histórico, tá? Então você não. O ideal é que você fizesse um tratamento, né? Existe toda uma técnica. Ah, não tem um dado ali de 97, mas você tem postos adjacentes, vocês poderiam, né, completar essa histórica, né, com algumas técnicas ali, mas a ideia é deixar mais simples possível, tá, pessoal? Ah, não tenho 97, posso pular? Pode. Não tem problema não, pula de 96 para 98 ou 95 para 98, tá? O importante é você ter aquele dado daquele ano. Ali é um dado máximo ali que foi observado, tá? É um dado histórico. E aí o que você vai fazer? Você vai ordenar todos os seus dados, depois que você obter de todos os anos que tinha ali, certo? Que estavam completos, sem qualquer falha, você vai pegar esses anos, vai ordenar a tua série histórica em máximos e mínimos. E aí faz aqueles cálculos como a gente fez em sala de aula, tá? Beleza, gente? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? As instruções e o link eu vou disponibilizar depois, tá? Eu vou fazer aqui uma descrição do que eu quero nesse trabalho, tá? E eu vou disponibilizar 2 links. Um para vocês mandarem esse projeto e o segundo para vocês mandarem, certo, esses dados. Aliás, eu vou fazer isso mesmo, tá? Então, quem fez aí a aula, pessoal, ó, você faz do mesmo jeito que nós fizemos na aula passada, certo? Você seleciona todo mundo, ó. Seleciona todas as layers, deixa tudo habilitado. E aí vamos exportar para um arquivo mobile, para vocês me mandarem depois, tá? Beleza, gente? Então, só para finalizar a nossa aula, eu vou deixar aqui, ó, no meu projeto habilitado todas as layers. Vem aqui em File, exporta. E vocês vão procurar, ó, Global Mapper Mobile, tá? Então, vocês vão exportar para um arquivo mobile, tá? Então, vocês selecionam todas as layers aí, vai aí em File, Export, Global Mapper Mobile, e aqui é só dar um OK e salvar aí, certo? Projeto. Vou colocar aqui meu nome, tá? Só para identificar mais fácil. Ele vai salvar no arquivo, ó, GMMP, que é um Global Mapper Mobile File. Pronto. E esse arquivo que ele gerou, vocês vão me mandar, tá? Ok, pessoal, então era isso que nós tínhamos para ver. Uma última pergunta, mais alguma dúvida antes de fecharmos? Tudo bem? Pessoal, semana que vem aula normal em sala de aula, tá? Nós iremos ver, certo? Uma aula de vertedouro. Nós teremos mais 2 aulas e aí a nossa prova, tá? Então, nós teremos então, deixa eu ver aqui no calendário. Nós estamos no dia 14, 21 e 28, pessoal. Eu vou dar aula, tá? E no dia 4, né, de novembro, nós teremos a nossa avaliação, nossa primeira avaliação, tá?
Pessoal, então era isso que nós tínhamos, tá? Vocês chequem aí no calendário de vocês. Ah, professor, a semana do dia 4 está muito complicada, tem prova. Aí vocês me dão um feedback se tá ok mesmo. Se tiver prova, alguma coisa assim, a gente tenta, de repente, adiar, certo? A aula, a avaliação, tá? Para ficar mais cômodo para vocês. Diga, Diogo, pode falar. Professor, acho que a semana do dia 4 vai ser a semana de engenharia civil. Vai começar no dia 5, né? Mas geralmente os professores dão a semana inteira ali. Não sei como é que vai ficar, mas é só para avisar o senhor. Não, também libera. Se for, é porque eu até procurei no calendário e não tinha encontrado a data específica, mas se for a semana da engenharia, né? Ou coincidir alguma das aulas também sendo na semana da engenharia, a gente coloca aí pro dia 9, né? Na semana seguinte, tá? Oh, dia 4, né? Dia 4 mais 7, dia 11, né? Dia 11 seria a prova caso tenha a semana de engenharia, tá? Então é isso, pessoal, que eu tinha para ver com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, certo? Até a próxima semana. Um forte abraço aí. E quem quiser sair da aula, fique à vontade. Eu vou interromper aqui a gravação, depois eu disponibilizo para vocês, tá? Então, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Bom dia a todos.